Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Continuamos aí refletindo sobre Lucas 14, hoje os versículos de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: "Feliz aquele que come o pão no reino de Deus." Jesus respondeu: "Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: 'Vinde, pois tudo está pronto.' Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: 'Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas.' Um outro disse: 'Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas.' O terceiro disse: 'Acabo de me casar e por isso não posso ir.' O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: 'Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.' O empregado disse: 'Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar.' O patrão disse ao empregado: 'Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.'" Palavras duras de Jesus, né? O banquete é muitas vezes utilizado como a expressão do reino dos céus. É a festa, né? É a reunião de amigos, é a reunião de convidados, todos em volta da mesa, o banquete. É a representação do reino dos céus. É interessante porque o homem, o patrão da parábola, representa a Deus, né? E é Deus que convida a todos, e até ele é insistente no convite. Deus nunca desiste de nós. Nós que muitas vezes desistimos de Deus, mas Deus nunca desiste da gente. Ele é insistente. Até o último dia de nossa vida neste mundo, ele continua insistindo para aqueles que não aceitaram o seu convite. Para aqueles que aceitaram, ele continua presente na vida dessas pessoas. Mas aqueles que não aceitam, Deus continua insistindo para que essas pessoas possam aceitar o seu convite. Para chegar à salvação, porém, não basta esse convite. Não basta o anúncio. Não basta Deus dizer: "Estou aqui." Alguém anunciou a você Jesus Cristo. Então, ele faz o convite, né? "Vem e me segue." E aí não basta só o convite. É interessante isso. Para chegar à salvação, é preciso aceitá-lo. Há o convite e eu tenho que aceitar esse convite. Eu tenho que me tornar discípulo de Cristo, eu tenho que aceitá-lo, dar preferência a Ele acima de todos os outros interesses e preocupações. Deus tem que ser o centro da minha vida. O resto continua fazendo parte da minha vida, mas o centro, o principal, o mais importante, tem que ser Deus. Ou seja, é estar preparado para a festa, ou seja, para o banquete, ou seja, para o reino dos céus. Eu tenho que aderir ao projeto de Cristo, né? Eu tenho que aderir ao projeto de Deus. Não escolher outras coisas e dar mais importância a outras coisas e, por último, Deus. Não, Deus tem que ser o centro. Daí o meu compromisso com a missa dominical, daí o meu compromisso com a comunidade. As outras coisas são importantes? Sem dúvida, né? Família é importante, trabalho é importante, vida social com os amigos é importante, viajar é importante. Todas as outras dimensões da nossa vida são importantes, mas o centro tem que ser Deus. E é interessante porque na parábola, os simples e os humildes são os últimos a serem chamados. E se tornam os primeiros, né? Porque eles acolhem de imediato o convite. Enquanto os outros não. Os outros negam. Por quê? Porque as suas preocupações com as coisas do mundo são muito mais importantes do que Deus. Por isso a dificuldade muitas vezes de pessoas que têm dinheiro, que são ricas,
de viverem uma vida espiritual, porque a segurança delas está no dinheiro, nos bens que elas têm, não em Deus. Portanto, elas negam o convite de Deus, né, de Cristo. Elas vão postergando. Né? Não quer dizer com isso que Deus vai desistir delas, de jeito nenhum. Ele vai continuar ao longo da vida dessas pessoas insistindo em determinados momentos, a fim de que elas acordem para a vida e passem a também se tornarem seguidoras dele. Por isso que Jesus dizia que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Justamente aqui. Nega-se o convite a Deus. Né? Não aceita-se o convite proposto por Deus, melhor dizendo. E o que acontece? Essas pessoas ficam fora do banquete, porque elas não aceitam. Tanto que no final diz isso, né? Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Por quê? Porque recusaram. Ora, se eu recuso e não vou, eu fico o quê? Ausente. Então, se Deus faz a proposta e eu não aceito, eu fico ausente da presença dele na minha vida. Né? Então, é ter essa noção. E é interessante, né, que o texto mostra que os simples e humildes são os últimos, mas acolhem um convite bem depressa. Por quê? Porque eles não têm barreira, porque eles não têm em que colocar, entre aspas, a sua esperança. Então, eles acolhem de imediato a mensagem do reino. Né? Rejeitar o convite é rejeitar a participação da mesa do reino. Se eu rejeito Cristo e o convite que Ele me faz, eu rejeito a salvação. Deus não pode fazer nada, porque depende de mim. É uma livre adesão. Deus não nos força. Nós somos livres para aceitar ou não. Só que, lógico, todas as decisões, como eu sempre falo para vocês, têm consequências, né? A consequência de não aceitar o convite de Deus é me ausentar do banquete do reino. Ou seja, não ter a salvação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é ter isso em consciência, né? Aceitar o projeto de Deus em nossa vida, colocar Ele como centro. Colocar Deus como centro não quer dizer que eu vou negligenciar as outras partes da minha vida, de jeito nenhum. Mas entender que as outras partes são importantes, mas Deus tem que ser o centro. E que Deus também tem que fazer parte dessas outras partes, né? Deus tem que estar na minha família, Deus tem que estar na minha vida, Deus tem que estar no meu trabalho, Deus tem que estar em tudo na minha vida. Em todas as dimensões da minha vida, Deus tem que estar. Né? Isso não me impede de tomar uma cervejinha com os meus amigos no final de semana, isso não me impede de viajar, basta eu ter consciência de quem eu sou discípulo de Cristo. Né? Então, sem exageros, né? Às vezes fica um exagero, não, cristão não pode beber. Não, o cristão pode beber, o cristão pode se divertir, com consciência. O cristão não pode ficar bêbado de cair da show. É totalmente diferente. Eu tomar uma cervejinha com os meus amigos, tomar um vinho, tomar isso, tomar aquilo, conversando, brincando, numa brincadeira sadia, legal. Deus é alegria também. Né? O problema é quando eu extrapolo. Aí eu estou dando contra-testemunho. Aí está errado. É sempre o equilíbrio, viu, gente? Né? Tudo aquilo que é demais é ruim. Né? Então é ter esse equilíbrio, buscar essa visão de mundo, né? É trazer Deus para todas as dimensões da minha vida. Se eu fizer isso, é aceitar o banquete, né, o convite e participar do reino dos céus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.